A história de hoje será sobre a Guerra do Paraguai. O Paraguai era governado por Francisco Solano Lopes e o Brasil era governado por Dom Pedro II. O sul do Brasil fazia fronteira com três repúblicas: Argentina, Uruguai e Paraguai. O Uruguai estava em guerra civil. Brasil e Argentina se juntam para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder. E com isso acabava beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos. Mas com essa ação acabou impossibilitando a saída do Paraguai para o mar. Para o Paraguai poder chegar à Bacia do Prata, ele teria que negociar com uma das maiores potências da região. Ou seja, ou o Paraguai estava com o Brasil e contra a Argentina, ou o Paraguai estava com a Argentina e contra o Brasil. Ou seja, não tinha nem como ele ficar com as duas grandes potências das regiões ao mesmo tempo. O exército do Paraguai cresceu. De 10 mil combatentes, foram para 100 mil combatentes. E também acabou construindo uma linha ferroviária que ligava a capital ao exército militar. E também fez sua primeira linha de telégrafo para poder se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai. Antes de Paraguai começar a atacar, Solano Lopes manda uma carta para Dom Pedro II, pedindo para que honre o seu acordo. Mas Dom Pedro II nem responde essa carta. Então foi aí que Paraguai invadiu Mato Grosso e Rio Grande do Sul para dominar territórios. Eles também levavam suas mulheres para poder ir saqueando as casas, os locais. A economia do Paraguai rendia menos que 900 mil libras. Já Uruguai, Argentina e Brasil juntos, mais de 50 milhões de libras. Paraguai queria dominar o sul do Mato Grosso para poder assim chegar ao Uruguai e restabelecer a sua entrada para o mar. Dom Pedro não queria negociar com Solano Lopes e com isso procurou a ajuda de Bartolomeu Mitre, governador da Argentina, e Venâncio Flores, governador do Uruguai. No dia 1º de maio de 1865 é formada a Tríplice Aliança, que reúne Uruguai, Argentina e Brasil. Foi então que Solano Lopes resolve atacar, dando início à Grande Guerra de Riachuelo. Existiam 9 navios brasileiros bloqueando a passagem do Paraguai. Foi aí que o Paraguai pegou 9 navios paraguaios para poder atacar os navios brasileiros. Sendo assim, o Paraguai conseguiu derrubar alguns navios, mas o comandante dos navios foi mais inteligente, pois reparou que tinham meio que umas coisas de ferro na frente do navio. Ou seja, ele ficava jogando os navios brasileiros em cima dos paraguaios, sendo assim fazendo com que os navios paraguaios recuassem para o seu território. Os aliados mantêm controle na Bacia do Prata, ou seja, deixando meio que Solano Lopes bloqueado. Dom Pedro queria vingança, então quem iria atacar o Paraguai era o Brasil. Dom Pedro, querendo aumentar o exército brasileiro, cria os Voluntários da Pátria, que nisso juntava ex-escravos, escravos libertos, indígenas, quem queria se alistar mesmo para os Voluntários da Pátria. Esses soldados iam para a guerra sem treinamento, sem saber o que fazer. Na Argentina, todos os habitantes de Buenos Aires, que eram pobres, foram obrigados a participar da guerra. O exército aliado do Brasil finalmente pisa em território paraguaio. Até que o Paraguai acaba fazendo uma emboscada com o Brasil. Quando o Brasil chega, monta seu acampamento, os homens do exército paraguaio aparecem lá, aí começando a matança, atirando em todo mundo, e o pessoal do exército brasileiro que estavam lá na frente corriam voltando para trás, correndo, desesperado poder conseguir algum apoio, alguma coisa. O Paraguai estava na vantagem, pois o Brasil foi pego de surpresa, mas o exército brasileiro acaba virando o jogo e entrando em vantagem. Paraguai perde mais de 13 mil homens, o melhor de seu exército. O exército paraguaio ficou na fortaleza de Humaitá, que foi construída anos antes com a ajuda de homens brasileiros. As maiores mortes eram causadas por doenças, fome, frio e as condições precárias, né? Como, por exemplo, se você tomasse um tiro, na perna, por exemplo, eles amputavam a sua perna, pois não tinham o que fazer. Então, Duque Caxias chega no exército brasileiro para colocar ordem na casa, vamos dizer assim, para poder redesenhar a defesa do Brasil e os ataques. Então, Duque de Caxias ele usa balões de observação usados na recém-acabada Guerra Civil Americana.
A esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá. As margens do rio Itororó foi a primeira batalha que o Paraguai resistiu bravamente. Um tempo depois, Caxias acaba acabando com o que sobrou do exército paraguaio. No dia 1º de janeiro de 1869, Caxias toma a capital, Assunção. Depois disso, Solano Lopes foge, montando acampamentos com sua família, seus filhos e sua mulher. Elisa Lynch era a esposa de Solano Lopes, que estava presente com ele em quase todos os momentos da Guerra do Paraguai. Dom Pedro II estava obcecado por vingança, ou seja, ele estava doido para poder pegar Solano Lopes. Enquanto Solano Lopes continuava sua fuga, ele usou o que sobrou da sua população para poder defender ele, ou seja, mulheres e crianças. O exército brasileiro acabou matando essas crianças que Solano Lopes mandou para a guerra. O objetivo inicial não era matar Solano Lopes, era apenas tirá-lo do poder. Mas como Dom Pedro queria vingança, resolveu matá-lo. Então, Solano Lopes tentou fugir, mas o exército brasileiro derrubou seus homens, sua cavalaria que estava fugindo. Então, o exército brasileiro encontrou Solano Lopes, pois ele era o único gordo do exército, ou seja, para poder achar ele era só você ver um gordo correndo. Ele era gordo, pois ele que era o governante, ele que tinha acesso à comida, tudo, essas coisas. Aí todo mundo era magro, pálido, não tinha que comer. Aí então encontraram ele, mas ele falou que não iria se render. Então puxou sua espada e foi atacar o exército. Mas um homem do exército brasileiro atirou em Solano Lopes. Então, com esse tiro, Solano Lopes acaba morrendo. E é com isso que a Guerra do Paraguai chega ao fim.